masturbo diariamente, isso é um problema? Depende. Sexo é que nem comida, né? Todo mundo Isso. vai fazer, vai usar. A questão é como. É que nem o equilíbrio, né? Você pode comer de tudo, mas você tem que ter o bom senso. Sexo também é assim? Essa pergunta, esse comentário teu é muito interessante, porque eu sempre brinco que uma dependência de alguma substância, de alguma droga ou tabagismo é muito diferente de dependência por sexo, né, que é a compulsão sexual, e os transtornos alimentares. Porque não dá para você levar isso ao zero, né? Ou o zero relacionado a isso já é um problema. No alimento, pela desnutrição, e no sexo, porque isso é formador, né, do indivíduo e das relações. Então o tratamento ele nunca está ligado à abstinência. Ou seja, há muito mais nuances e a gente precisa estar muito mais ligado. Eu queria que primeiro você definisse para o nosso público o que é um padrão sexual considerado normal, no sentido da média, eu sempre falo isso, né? E o que seriam as alterações sexuais? Porque a pornografia a compulsão por pornografia é uma delas, para a gente poder situar as pessoas. É difícil responder essa questão e também é interessante porque eu não acho que o melhor critério seja o critério quantitativo. Né? As pessoas sempre perguntam e trazem queixas relacionadas a isso. Eu acho que eu faço pouco, eu acho que eu faço na média, eu acho que eu faço muito. O que essa média depende de uma série de variáveis sociodemográficas, né, faixa etária, o perfil, né, dos indivíduos. Então é muito complicado te dar um número. Agora, sim, né, existem problemas relacionados a isso que estão ligados muito mais à vivência qualitativa de ser algo disfuncional ou ligado a intenso sofrimento, né, a perda da experiência qualitativa, mesmo disso estar agradável para a pessoa, para a parceria, ou de ela sentir que ela está perdendo muito da vida por um excesso, que é um excesso para ela, o que é uma falta para ela e para a parceria. Então você está me colocando uma coisa que é um pouquinho diferente da maioria dos transtornos mentais, né? Que é uma diferença muito mais quantitativa do que qualitativa. Né? Por exemplo, toque. Todo mundo tem uma maniazinha, mas quando isso começa a ter uma quantidade, tomar um tempo muito grande, isso se torna um transtorno que requer tratamento. O que você está dizendo é que na questão sexual não é tanto pela quantidade, porque pode ter gente que faz muito sexo de péssima qualidade. É isso? É um pouco isso, né? Tem gente que chega lá e fala, Gabriel ou qualquer outro médico, eu me masturbo diariamente, isso é um problema? Depende. Né? Depende. É um momento agradável para você, é algo que cabe na tua rotina, é um alívio que é necessário, ou fica horas nesse episódio de masturbação e você deixa de ter uma vida social, deixa de fazer coisas que são importantes para você e para tua família, ou, Gabriel, eu tenho relação com a minha esposa 2 vezes no mês, isso é pouco? Não necessariamente. Tá legal para vocês, são boas relações, são bons encontros, vocês têm uma relação afetiva que ultrapassa, de repente, né, o carinho, a intimidade que rola sexualmente. Então, no fim das contas, depende. Né? Claro que extremos, né, a pessoa nunca tem e gostaria de ter, né, acaba sendo quantitativamente... É quase assim, a sexualidade, né? A ausência de sexo, como uma assexualidade. A assexualidade mesmo. E no outro extremo, aquela pessoa que investe 1/3, metade das horas do dia, ou que tem a extrema urgência de parar atividades para ter, né, um desfecho sexual, se masturbar ou buscar parcerias. Aí os extremos quantitativos acabam que se encaixam, mas dentro de uma média assim, populacional, é muito individual a resposta para essa pergunta. Eu li uma vez, já tem uns 3 anos, um artigo que a média sexual do brasileiro estava caindo, e não só do brasileiro, também britânicos. E aí foi ver que a questão da rede social, a questão do streaming, estava levando a uma baixa. Estamos fazendo menos sexo e menos de qualidade ainda por cima? Sim, estamos fazendo menos sexo, mas não necessariamente estamos buscando menos material erótico, haja vista o consumo crescente de pornografia, e isso se verifica
por dados cibernéticos, né? Então, o aumento do número de acessos, o aumento do tempo gasto nesses acessos, dados aí durante o período pandêmico deixaram isso muito explícito. Então eu não acho que sexo está sendo menos importante para os sujeitos. Talvez o real. O real. Aumentou o digital. O interpessoal, né? Aquele em que dois corpos ocupam, ou dois ou mais corpos, enfim, né? Ocupam um espaço limitado. Entre quatro paredes, não, né? Tem um corpo ocupando esse espaço, um corpo e uma tela. Uhum. E essa questão, porque, por exemplo, eu me lembro há muito tempo atrás, eu fazia muito aquele programa Sem Censura, na época da Leda Nagel. E aí teve uma vez que alguém mandou uma pergunta, o que você acha de sexo virtual? Mas isso deve ter uns 15, 20 anos. E aí eu falei assim, gente, eu não acho nada, porque sexo pra mim é uma coisa que tem que ser real. É difícil, pra mim pelo menos, porque eu acho que sexo tem essa coisa de corpo com corpo, produção de dopamina, uma produção de ocitocina também, que faz esse cimento, né, essa conexão. E hoje as pessoas falam de sexo virtual com uma facilidade. E o que você está falando, estão fazendo mais sexo virtual do que sexo real? Interessante falar um pouquinho sobre isso, né? A autossexualidade, ela é de fato importante para o desenvolvimento, né? Psicossexual, enfim, identitário de todas as pessoas, que é uma espécie de descoberta do próprio corpo, descoberta das suas fontes de prazer. Então, em algum momento, né, durante esse início, a possibilidade da masturbação, de tocar o corpo com outros estímulos que ainda não são essa interpessoalidade direta, é algo absolutamente razoável, e também é absolutamente razoável que as pessoas mantenham isso, né, na vida adulta. O problema é quando isso acontece a despeito da relação real, ou por uma insegurança, ou por outras psicopatologias, ou pelo próprio fato de estar vidrado na tela e você despende muito menos tempo se relacionando com a tela do que saindo com alguém e construindo uma relação. Então, isso é da natureza, né? De alguma maneira, o sexo virtual ele é uma possibilidade desde que não custe o sexo real. O problema é que eu acho que o mundo digital, virtual, ele está se tornando muito mais prático, né? Outro dia eu ouvi um conhecido falar assim, eu não quero mais saber de namorar. Aí eu olhei e falei assim, pô, mas você nunca teve nenhum trauma, você teve boas namoradas, pelo menos as que eu conhecia, né? Mas é muito chato, porque aí você tem que marcar, levar a um restaurante, ir a um cinema. Eu falei, tá, e qual o problema disso? Aí ele falou, não, é tempo, eu fico em casa, eu ligo minha tela, eu me satisfaço, não tem nada disso, peço iFood. Falei, olha, cara, tudo bem, talvez em algum momento isso, né? Mas você não sente falta dessa troca afetiva? Não. Fiquei até meio assim, eu falei, gente, será que esse amigo sempre foi assim e eu não via? Ou se é um momento? As alterações, principalmente essa questão da busca de sexo digital, a pornografia, tem a ver com o que tem a ver com afetividade, com medos, com inseguranças e principalmente com vazios, que todo ser humano tem os seus vazios que a gente passa a vida inteira tentando preencher. De fato, né? Eu acho que a sexualidade virtual ela tem muito a ver com o modo de vida das pessoas. É uma vida muito virtualizada, é o que você disse desse teu conhecido, né? Ele pede comida, então de alguma maneira ele não participa de nenhuma etapa do processo de produção e nem de pedido direito dessa comida, porque se bobear ela vai chegar na tua porta, você não vai ver nenhum entregador. Você vai se relacionar com um vídeo pronto, com pouco diálogo. É como se as pessoas estivessem buscando facilidades na vida prática porque estão se excedendo na quantidade de tarefas ou, enfim, na quantidade de estímulos que recebem. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência
em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.